Ide após mim, o Senhor lhes falou, e vos farei pescadores de homens. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo, Jesus estava na margem do mar de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, porém por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram a barca para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Podemos sentar, nos acomodar por alguns instantes. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo comum. E a igreja hoje nos convida a rezar pelas vocações, pelos sacerdotes, pelos consagrados e consagradas, por todos aqueles que dão o seu sim a Deus de uma forma mais radical, mais desapegada com as coisas do mundo e mais comprometida com o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então hoje, rezemos nesta Santa Missa pelo Papa, pelos nossos bispos, pelos nossos padres, e aí vocês podem lembrar todos os padres que vocês conhecem, e também rezar pelos consagrados, consagradas, as religiosas. Então rezemos
se comprimindo às margens do mar, do rio de Genezaré. Então, vejam que essa multidão que veio ao encontro de Jesus, eles estão todos sedentos de Deus, famintos de Deus. Talvez tragam em si as marcas das tristezas, das decepções, das dificuldades do dia a dia, das dores, das enfermidades espirituais e físicas. Então toda essa multidão está indo ao encontro de Jesus, porque dele sai uma força que renova, que transforma e que liberta muita gente. Então veja que Jesus se aproxima dessa multidão. Depois ele sobe em uma das barcas. De quem é essa barca? De Simão Pedro. De Simão Pedro. Vale destacar isso para nós. Jesus sobe da barca de Simão Pedro. E dali ele começa a falar, a anunciar a boa nova, a dar toda a instrução para aquela multidão. Então, após ele ter instruído a todos, ele pede para que Simão avance para as águas mais profundas. É interessante destacar, e o evangelista Lucas, ele também nos ajuda a compreender, além dos acontecimentos, ele entra também nessa parte das emoções, do comportamento, das expressões de cada um. Então, Simão está ali lavando as redes, desapontado, decepcionado, porque passou a noite toda e não pegou nada, né? Então imagine só uma pesca frustrada, né? Então estão voltando, e aí estão lavando as suas redes, e aí pede então Jesus para eles, para que avancem para as águas mais profundas. Meus amados, Simão, mesmo desapontado e triste, ele diz: olha, atenção à tua palavra, eu irei lançar as redes. Então vejam que ele obedece a Jesus, lança as redes, e aí pega tamanha quantidade de peixes. A experiência de Simão deixou-o assustado, porém ele então expressa para Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus ali naquele momento, ele diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. Porque o medo se apoderou de Simão. Meus amados, eu quero destacar uma coisa aqui para vocês. Mas para isso é preciso que vocês olhem para as duas leituras. A primeira leitura do profeta Isaías e também a segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Olha só o que acontece. A primeira leitura, não pense que eu esqueci do Evangelho, é só para vocês entenderem a ligação. A primeira leitura, nós vemos ali o testemunho do profeta que fala da sua experiência vocacional, da sua experiência com Deus, como que Deus o chamou. Então vejam que Deus chamou Isaías. Segundo os estudos históricos, que Isaías era um sacerdote, se tornou um sacerdote já vocacionado de idade avançada, já tinha uma maioridade, né? Então foi chamado por Deus. Ao ouvir a voz de Deus, o que ele diz? Senhor, eu não tenho os lábios puros, sou um homem de lábios impuros. Então vejam que Deus chama o ser humano, Deus chama pessoas para ajudar na evangelização. Então vejam que na primeira leitura é o relato da experiência vocacional do profeta Isaías, que recebeu de Deus esse chamado e respondeu, como diz lá no finalzinho da primeira leitura: ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Então vejam que Deus se utiliza de pessoas, de seres humanos, para fazer parte do seu projeto missionário de anunciar o reino de Deus.
E aí, olhando para a segunda leitura, que também é o relato da experiência do chamado de Deus, aqui de Paulo, que vai relatar para nós como isso aconteceu. Após toda a sua experiência de conversão, ele agora vai dar esse testemunho, dizendo que tudo que ele está transmitindo para nós, ele recebeu dos apóstolos. Alguns até já morreram, mas outros permanecem ali, a grande maioria. Então ele recebeu tudo isso dos apóstolos, para transmitir também aos outros. E ele ainda se coloca como um abortivo, né? Ou seja, indigno, se colocando como uma pessoa indigna de tamanha graça, de tamanha missão, que é testemunhar Jesus Cristo aos outros. Então, meus amados irmãos e irmãs, para vocês, para todos nós aqui reunidos, eu quero até chamar os jovens. Levanta a mão, quem é jovem aí? Levanta a mão. Até você lá, com a cabeça branca, também é jovem, viu? Vocês também são jovens, tá? Todos são jovens. Mas eu quero dar um recado para vocês, meus amados. Não tenham medo do chamado de Deus. Não pense que Deus quer já a pessoa perfeita, porque isso também não existe entre nós. Não existe o ser humano perfeito. Olhem como era Paulo. Paulo tinha um gênio difícil, né? Pedro, pior ainda, né? Pedro era mais difícil ainda. Pedro, ainda para querer quebrar alguém que fez raiva para ele, foi lá pedir conselho para Jesus e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Somente 7 vezes? Talvez ele já estava no último perdão, já esperando sentar a mão, né? Mas Jesus diz: olha, Paulo, acalma tua raiva aí, porque não é somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí esfriou a raiva de Pedro, né? Então acalmou ali o ânimo dele, e aí, coitado, voltou. Mas ele talvez estava com vontade de acertar as contas com alguém lá fora, né? Mas não. Então o que eu quero dizer com isso, meus amados? Deus chama cada um de nós. Ele chama para fazer parte da sua missão, do projeto de evangelização, anunciar o reino de Deus a todos. E às vezes nós ficamos inventando desculpas para servir a Deus, para dar o nosso sim a Deus. Então, Deus tem uma certeza disso. Deus chama homens e mulheres para ajudarem na missão que Ele confia a cada um de nós. Então, enquanto isso, meus amados, não fiquem colocando dificuldade, não fiquem colocando obstáculos para servir a Deus. E outra, se Deus te chamou, pode ter a certeza que Ele vai te capacitar para isso. Ele vai te preparar para isso. Só basta acreditar, só basta crer. Eu vou dar um pequeno testemunho para vocês. O Padre Antônio, esse que vos fala, ele não era assim como vocês estão vendo, tá? Ele era, em casa, uma pessoa muito tímida. Na sala de aula, ele gostava de sentar lá atrás, mas os professores nem deixavam. E sentava lá atrás para ninguém ver, o professor não vê. Então os professores botavam no meio das carteiras, meio para frente, dizia: até aqui tu pode sentar, para trás tu não pode sentar. E eu fazia questão de sentar ali para ser o invisível, para ninguém me ver. Mas, minha gente, professores chamavam para apresentar trabalho, dava uma dor de barriga, dava uma frieza, uma tremedeira e tudo nervoso. Tinha um pavor de falar em público e um medo de microfone. Eu era inimigo de microfone, né? Quando era para falar em público, eu me tremia todinho, ficava todo nervoso, né? E aí, alguém aqui conheceu o Padre Nonato, que já faleceu, que já está na glória do Pai? Então, Padre Nonato foi meu promotor vocacional, né? E no retiro vocacional ele disse assim: olha, se vocês ouvirem, sentirem a voz de Deus falando em vocês, digam sim. Só digam sim. Não se preocupem com o resto.
Porque se Ele te chamou, Ele vai te preparar para o resto da missão. E às vezes a gente já fica preocupado, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser o final? Como é que eu vou me preparar? Não! Diga somente o teu sim a Deus. Como o profeta disse, aqui estou, envia-me. Assim eu fiz. Minha gente, depois de todo esse tempo, 9 anos de formação, 10 anos de pátria, esse ano está completo 11, dia 31 de maio. Lembrem que vai rezar pelo menos uma Ave Maria por mim, tá bom? Tá bom? Mas vejam qual foi a transformação que Deus fez na minha vida. Hoje o microfone é meu amigo, tá? O microfone é meu amigo. E vejam quanta multidão eu já falei de Deus, já levei a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Outro dia, morando lá em Tiambá, aprontaram uma comigo, santamente. Disseram: padre, venha celebrar na festa de São Francisco, na festa ali da Catedral de Santana, né? E eu tinha recém-chegado, não tinha noção de como seria isso. Fui, cheguei lá, me preparei na sacristia, aí fez uma procissão pela saída da igreja, pela praça. Quando eu olhei na praça, no tamanho da praça, aquela multidão de gente. Aí eu fiquei: meu Deus, eu não acredito que eu vou falar com esse monte de gente. E fui. Depois que dei a volta no altar, beijei o altar, quando levantei, pronto, passou aquele nervosismo. Incrível como essas coisas acontecem. Passou o nervosismo ali. E aí fiz a meditação, a reflexão do Evangelho. Quando eu terminei, o telefone toca: padre, reverendo, meus parabéns. Quem está falando? Dom Edmilson. Eu falei: meu Deus. Dom Edmilson, meu filho, parabéns, reverendo, pela sua meditação, pela sua palavra. Você falou muito bem. E eu: mas onde o senhor estava? Eu estava ali vendo pela internet, pelo Facebook. Eu falei: eu acho é pouco. Olha o que me mentira agora, né? Mas graças a Deus fiz tudo direitinho lá na meditação, na celebração. Então ele se tornou hoje até um amigo meu, Dom Edmilson, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele. Então, isso tudo para dizer para vocês o seguinte, meus amados: não se preocupem se Deus te chamar, diga sim. O resto Ele vai prover, Ele vai preparar, Ele vai moldar cada um de nós para sermos quem nós somos hoje, missionários. Assim, esta mesma mensagem que eu digo, ela serve para todos que são batizados. Todos nós batizados recebemos de Deus esta missão, de anunciar o Evangelho a todos. Então, não inventem desculpas, meus amados. Não inventem pretextos para não servir a Deus, porque Ele chama, seja diretamente, seja indiretamente, mas Deus continua chamando. Por isso eu volto meu olhar para todos os jovens que estão aí. Se vocês sentirem o chamado de Deus, diga sim, não tenham medo, porque se Ele te chamou, Ele vai estar contigo até o último momento. Ele estará contigo. O resto, você tira de letra, sem nenhum medo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito